Nessa edição do Direto na Fonte, a gente vai falar sobre casos de Covid em crianças. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Dr. Ricardo Mendes Pereira. Ele é professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas e responsável pela enfermaria pediátrica do Hospital de Clínicas da Unicamp. Dr. Ricardo, explica para a gente o que já se sabe sobre a Covid em crianças e quais que são as limitações aí que os médicos têm para tirar informações sobre essa questão das manifestações da Covid em crianças. Então, eu acho que é importante uma coisa que a gente tem que dizer é uma situação. Hoje a gente tem muito mais perguntas ainda do que respostas, né? É uma doença que a gente sabe que acomete crianças, mas que o acometimento de crianças ainda é muito menor do que o de adultos, né? Estatísticas mundiais mostram que em torno de 14% das pessoas que tiveram a doença pelo SARS-CoV-2, são crianças, ou seja, uma população muito pequena no mundo, e com isso dificulta todos os trabalhos em relação à pesquisa de conhecer a apresentação clínica desta doença. A gente tem que sempre lembrar que toda a história da pediatria, a gente sempre traz a extrapolação dos dados de adulto para criança, é o que a gente fez inicialmente, conhecendo como uma doença que hoje a gente sabe que no adulto ela é sistêmica, como a gente pode dizer, embora ela tenha acometimento pulmonar, ela causa acometimento em outros órgãos, sistema nervoso central, rim, coração. Na criança, a gente sabe que ela também tem algumas predileções, talvez além do quadro respiratório, uma coisa que a gente sabe que é a manifestação muito importante são os quadros do trato gastrointestinal, que é principalmente uma manifestação junto de diarreia, e a questão da febre. Então, a gente ainda não tem como dizer, esta criança tem a infecção por SARS-CoV-2. Assim, a gente não tem um padrão de doença como a gente conhece em outras doenças. Por quê? Porque é uma doença nova, que há menos de um ano a gente tem o conhecimento desse vírus causando infecção. Em pediatria, ela demorou ainda mais um tempo para começar a se manifestar. E a gente tem, então, para a gente dizer como ela é, a gente precisa de um tempo maior para dizer, a criança que chega com esses sintomas, a gente deve levantar a hipótese diagnóstica dela estar infectada pelo SARS-CoV-2 ou não. Mas a gente já tem que se lembrar também que existem outros vírus ou outras bactérias até que podem ter essa manifestação. Quer dizer, então vai ser muito difícil a gente dizer esse paciente é SARS-CoV-2 com certeza só pela clínica. Talvez num futuro, mas eu espero que esse futuro a gente não precise ter daqui 5 ou 10 anos essa apresentação clínica, a gente consiga diminuir o número de casos, que a gente nem consiga descrever como que é a doença SARS-CoV-2 em pediatria. Mas é uma situação que ainda a gente tem, eu volto a insistir, a gente tem muito mais perguntas e dúvidas, e passado um ano a gente tem, eu acho que muito mais perguntas e dúvidas do que a gente tinha em janeiro do ano passado, quando a gente teve acesso ao início das informações da China, e que no Brasil, a partir de março, a gente começou a ter. A gente escolheu, inclusive, tratar sobre esse assunto, doutor, porque em março houve o caso de uma criança que foi internada no HC da Unicamp e acabou falecendo, mas o caso dela foi diferente porque ela chegou a testar positivo para o SARS-CoV-2, mas ela não faleceu em decorrência da Covid, né? Explica para a gente, esclarece para a gente o que foi esse caso. Então, eu acho que essa é uma situação que é extremamente importante a gente esclarecer, né? Assim como as crianças, todas as crianças que chegam no hospital das clínicas e que vão ser internadas, ou na unidade de terapia intensiva, ou na unidade de internação pediátrica, é feita a pesquisa do SARS-CoV-2 em toda criança, independente dela ter sintoma ou não. Se ela tem sintomas que possam sugerir a infecção pelo SARS-CoV-2, ela colhe o exame e fica no isolamento, como as preconizações da Organização Mundial de Saúde, do CCE, da nossa controle de infecção hospitalar, e as crianças que são assintomáticas que têm, elas ficam esperando o resultado do exame, que sai no máximo em 24 horas. Esta criança, ela foi transferida de um outro hospital. Ela tinha um diagnóstico de como a gente chama, de uma primodescompensação diabética, ou seja, foi uma criança que desenvolveu um diabetes da infância, um diabetes, como a gente fala, um diabetes mellitus tipo 1. Ela chegou para ser
compensar e iniciar o tratamento a longo prazo depois para o diabetes, e na rotina do hospital ela teve a coleta do exame, aonde ela foi positiva para o SARS-CoV-2. Então, não, infelizmente, o óbito dela foi em decorrência de complicações da cetoacidose diabética que ela tinha, mas que a gente tem que deixar bem claro que a gente ainda tem a dúvida, e o mundo tem essa dúvida, se o SARS-CoV-2 pode causar casos mais graves de diabetes, se ele pode ser o desencadeante do diabetes, se ele pode, por questões de isolamento social, mudanças de hábito alimentar e de atividade física, ele pode predispor maior número de casos de diabetes. Quer dizer, essa associação a gente não tem. Mas no caso que você trouxe, que é dessa criança que faleceu no HC, ela testou positivo nas primeiras horas que ela estava no HC, ou seja, ela chegou de casa do outro hospital positiva, mas não, o óbito não foi em decorrência de uma doença causada pelo SARS-CoV-2. Doutor, antes da gente gravar, enquanto a gente conversava, você até me explicou que uma das complicações ao se falar de Covid entre as crianças é que essa faixa etária já é uma faixa etária em que as doenças respiratórias são comuns e que outros vírus acabam se manifestando. Explica para a gente quais que são essas principais doenças aí e que cuidados até que os pais, os responsáveis podem ter nesse cenário que acaba gerando tanta preocupação. Eu acho que isso é um ponto importante, porque assim, para o médico pediatra que trabalha tanto na área de internação, mas para o médico pediatra na época da sazonalidade, que vai do início do outono até o final do inverno, nós temos a sazonalidade das doenças respiratórias por N motivos. Tempo mais seco, maior aglomeração por temperatura, tudo mais. E nós temos dentro desses agentes que causam os vírus, as insuficiências respiratórias, e que as pessoas conhecem como a bronquiolite, ou seja, a bronquiolite é aquela criança que inicia um quadro de um resfriado, com febre, que parece que está gripada. Esse vírus ele invade a via respiratória abaixo do pulmão, desenvolvendo uma dificuldade para respirar. Dentro dos vírus, é o vírus sincicial respiratório, que ele é muito frequente, certo? E a manifestação clínica dele é indistinguível de outros vírus que a gente já conhece como causadores, vários outros vírus podem causar, e pelo próprio SARS-CoV-2. E eu acho que isso é importante a gente citar, porque o ano passado nós tivemos muito poucos casos de infecções virais pelos vírus sincicial. A gente faz pesquisa rotineira em todas as crianças que internam hoje na pediatria, não só para o SARS-CoV-2, mas a gente, para crianças menores de 1 ano, que é a faixa de maior gravidade, para as bronquiolites, a gente faz a pesquisa do vírus sincicial. E do final de fevereiro para cá, nós já temos, eu acho que aproximadamente 20 crianças que testaram positivos para vírus sincicial respiratório. E para o pediatra, eu acho que quem for pediatra sabe que para o pediatra o vírus sincicial respiratório é muito grave. Ele vai causar uma grande necessidade de colocar a criança em aparelhos como de ventilação mecânica, podem causar danos pulmonares depois que essa criança sai da ventilação mecânica, ela recupera do quadro pulmonar, quer dizer, são quadros extremamente graves. E o que chama atenção na população que eu citei, de mais ou menos 20 crianças positivas, é que são todas crianças menores de 3 meses, ou seja, são crianças que devem estar no domicílio. E quem é o transmissor do vírus sincicial respiratório? O que o vírus sincicial respiratório faz para nós adultos? Ele causa um quadro de um resfriado, uma pessoa que um dia amanhece com o nariz escorrendo, ou nem tem sintoma nenhum, como seria o assintomático do SARS-CoV-2, e que ele passa para a criança pequena. E qual é o fator de risco para passar para a criança pequena? É a aglomeração, o cuidado de lavagem das mãos para cuidar dessa criança, aquelas situações que a gente fala de não é que é para ficar pegando criança no colo, a criança pequena ficar beijando, ter muita visita, essa criança pequena ir para lugares aglomerados, ou seja, se essas crianças pequenas estão se infectando pelo sincicial, é porque tem um adulto que está infectado, ele está transmitindo. E eu acho que, aproveitando que agora começam as campanhas, a gente tem que lembrar da gripe, né? Da influenza, do H1N1, que também em pediatria vai ter quadro muito semelhante ao do vírus sincicial e do SARS-CoV-2. É importante a gente lembrar que a vacina da gripe vai estar para as populações de risco presentes, e eu acho que a gente tem que lembrar
que é extremamente importante vacinar para a gripe, por quê? É para tentar diminuir os casos graves de gripe, principalmente na população adulta, que são uma população que acaba, às vezes, por causa de uma gripe, desenvolve pneumonia e precisa internar. Ou seja, se você tiver um número maior de pacientes gripados que precisam de internação hospitalar, nós já sabemos o que está acontecendo no hospital. Quer dizer, então, embora não seja o foco de discutir vacina de gripe, eu acho que é importante lembrar dos cuidados que a gente tem que ter para a não transmissão do sincicial, mas que a gente também tem que lembrar da vacina da gripe.